Olá, gente. Hoje nós vamos responder a pergunta número 7 do nosso programa 50 Dúvidas em Direito Ambiental. A pergunta vem da nossa colega consultora ambiental Camila Serena, de Petrópolis, a quem desde já eu agradeço pela participação e aproveito também para convidar vocês todos aí que quiserem mandar suas perguntas. Faltam 43 ainda, né? Então vocês podem encaminhar suas dúvidas através do e-mail marcoslima.ambiental@gmail.com ou através do Instagram ou mesmo no nosso canal no YouTube, marcoslima.ambiental. É possível, né, pode ser exigido de um empreendedor um EIA-RIMA para uma atividade já instalada ou em operação, e a gente vai entender por quê. Primeiro vamos entender exatamente o que é o EIA-RIMA, né, e da onde surgiu a ideia do EIA-RIMA. A ideia de se exigir estudos prévios, né, para se conceder autorização ou licença para os empreendimentos considerados de significativo impacto ambiental, ela surgiu no final dos anos 60, início dos anos 70, quando a sociedade começou a questionar, né, os impactos das atividades humanas na qualidade ambiental. E nos Estados Unidos, isso lá no ano de 1970, surgiu a primeira norma federal exigindo esse tipo de estudo. Bom, então esse National Environment Policy Act, ele previa justamente o quê? Que as agências federais incorporassem considerações ambientais em seus planejamentos e decisões através de uma abordagem sistemática e interdisciplinar, e que para isso fossem elaborados estudos de impacto ambiental, né? Isso é o que está previsto lá nessa lei e que deu, vamos dizer assim, início a essa ideia de se exigir essa avaliação prévia, né, dos impactos ambientais para que se autorizassem obras e empreendimentos, atividades de impacto significativo no meio ambiente. Aqui no Brasil, esse conceito surge em 1981 com a entrada em vigor da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, que traz, dentre os seus instrumentos, a avaliação de impactos ambientais, né? Então esse era o termo usado lá em 1981, justamente na linha dessa visão da legislação americana. Durante um certo tempo, esses estudos eles acabavam sendo exigidos pelos próprios órgãos financiadores, né, de grandes empreendimentos, uma vez que ainda não tínhamos um sistema de licenciamento ambiental plenamente implantado no nosso país, né? Mas em 1986, portanto 5 anos depois da Política Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA acabou gerando uma norma, uma resolução CONAMA 01 de 1986, regulamentando a ideia dessa exigência da avaliação de impacto ambiental, né? E aí já com essa nomenclatura de estudo de impacto ambiental, né, EIA, e o seu respectivo RIMA, né, daí o nome EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, e o RIMA é o relatório de impacto ambiental, e aí é um relatório resumido. E no artigo 2º, a resolução CONAMA 01, ela relaciona todas as atividades que, pela sua própria tipologia, exigiriam um estudo prévio de impacto ambiental para que fossem licenciadas. Mais tarde, 2 anos depois, na própria Constituição Federal de 1988, foi instituído em nível constitucional a necessidade desses estudos, né? E a gente tem lá no artigo 225, no parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito, e aqui a gente está falando do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está no caput do artigo 225, incumbe ao poder público, inciso 4, exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Bem, então desde já fica claro que esse estudo, esse EIA-RIMA, ele é um estudo que ele tem que ser prévio, né, ao início da atividade.
Mas, professor, e no caso concreto? Porque, com base na pergunta que a Camila mandou, ela comenta, né, que já viu situações em que foi exigido o estudo de impacto ambiental, né, situações em que uma atividade pode ter sido instalada, até mesmo com licença ambiental, mas sem que tivesse sido apresentado o IRRIMA, ou atividade que tenha sido instalada sem sequer ter sido licenciada. O que na prática pode ser feito? É possível manter essa atividade, ou vai ser sempre necessário mandar demolir tudo, mandar parar a atividade, muitas vezes gerando desemprego, enfim, né? É preciso analisar o caso concreto e as possibilidades, dentro de uma razoabilidade. Então, o que seria um roteiro normal aí de conduta para a administração pública, para o órgão ambiental, quando identifica uma atividade nessa situação irregular? Primeiro, se tiver sido concedida a licença, sem o cumprimento desse pré-requisito, que é o IRRIMA, e nós estamos voltando aqui a frisar que nós estamos falando das atividades de significativo impacto ambiental, nem todas as atividades potencialmente poluidoras dependem de IRRIMA, mas enfim, se for uma atividade que está prevista na resolução CONAMA 01 como passível de IRRIMA e tiver sido concedida a licença sem esse IRRIMA, essa licença pode e deve ser anulada pela administração pública, espontaneamente, né, ou a partir de uma motivação externa, como uma decisão judicial. Primeiro ponto, né. Segundo ponto, avaliar se nas condições em que foi instalada, no local em que foi instalada, aquela atividade pode ser regularizada, né? É possível regularizar, porque se a atividade se instalou em um local onde o zoneamento, por exemplo, não permite, não tem como regularizar. Aí precisa encerrar as atividades, demolir ou transformar ou aproveitar aquilo que já foi feito para fazer outra coisa que não agrida as normas ambientais. Mas, por outro lado, identificado que essa atividade pode ser instalada naquele local, a legislação permite, o zoneamento permite, aí passa-se a estudar como fazer com que essa atividade consiga se adequar às normas para poder dar continuidade à sua operação. Né? Então, primeiramente, né, não teve licença, a atividade se instalou sem licença, a primeira coisa que se faz é instaurar um procedimento de apuração de infração ambiental e eventualmente a aplicação de uma multa, né, pela instalação da atividade ou pela operação da atividade sem licença. Isso é o primeiro passo. O segundo passo é necessário fazer uma avaliação, e aí nesse momento pode-se pedir diversos estudos que normalmente se pediria no IRRIMA, para que se possa identificar se as medidas de mitigação que foram adotadas são suficientes, ou se são necessárias exigir outras medidas de mitigação dos impactos, se avaliar se houve alguma alteração do meio ambiente, um desmatamento, por exemplo, que não poderia ter sido realizado naquele local, né, e aí exigir a reparação completa daquele dano, né, e inclusive também, né, nesse momento se avalia se havia a necessidade de exigência de alguma compensação ambiental, né, e se a atividade era passível de IRRIMA, certamente é necessário atender o artigo 36 do SNUC, que é a compensação ambiental devida, né, em função das atividades de significativo impacto ambiental. Então tudo isso pode ser amarrado, né, com a formalização de um termo de ajustamento de conduta, né. Normalmente, aqui no estado do Rio, por exemplo, isso é feito assim, é concedida uma autorização ambiental para que se sejam, vamos dizer, concluídas as instalações, ou até mesmo se a atividade já estiver em operação, para que se dê continuidade à operação temporariamente, né, até que todas aquelas obrigações que vão vir, né, dessas avaliações, desses estudos que o órgão ambiental vai fazer, que todas essas obrigações de adequação, de atendimento às medidas de mitigação necessárias, enfim, apresentação de planos de controle ambiental, quando isso tudo estiver atendido, amarrado dentro de um termo de ajustamento de conduta, aí sim, lá na frente,
né, essa atividade, esse empreendimento poderá requerer uma licença de operação e aí sim dar continuidade, né, à sua vida de forma regular e respeitando todas as normas e parâmetros ambientais necessários. Então, então é isso, espero ter respondido vocês de uma maneira clara e compreensível, né? Como a gente sempre fala aqui, a gente procura analisar as perguntas primeiro dentro da ótica da legislação, né? do aspecto legal, e segundo também com base na nossa prática, na nossa experiência na gestão ambiental em órgão público.